Estamos iniciando mais um bate-papo com Rafael Biata. Estou aqui hoje com os irmãos Loki e Thor, a família do Muay Thai, galera, a família das artes marciais. Primeiro eu quero apresentar aqui o mais velho, né, o Thor. Tá aqui, um prazer recebê-lo aqui. Boa noite. Você também, Loki? Boa noite. Boa noite. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as artes marciais, nós vamos falar um pouco aí sobre as competições. Amanhã esses dois feras aqui vão fazer uma luta no Joker Fight, galera. Joker Fight amanhã vai pegar fogo, hein? Quero mandar um abraço pro Coringa aí, professor Coringa. E aguardo você aqui também para nós bater um papo e trocar aquela ideia. E aí, Thor? Primeiramente você, prazer ter você aqui novamente. O que é que você espera? O que é que você espera para essa luta de amanhã? Véi, espero muita guerra. Tô indo pra fazer guerra mesmo, dar o melhor de mim lá em cima. Tô vindo de uma época de lesão, voltando a treinar agora, mas tô indo pra ir com tudo mesmo e guerra. Prometo guerra. Isso aí, show de bola. E você, Loki? Você que é prajé de verde de Muay Thai, o menino fera brabo aí, tá treinando muito, eu fico vendo os vídeos dele no Instagram, o menino tá sempre postando direto vídeos de treino e aí pegando pesado. O que é que você espera para essa luta de amanhã? Eu acho que vai ser uma luta muito boa, né? O Cyborg vai ser um lutador muito técnico, um lutador muito forte e tal, mas vai ser uma guerra mesmo, vai ser uma luta muito boa. É isso aí. E me fala aí, como que tá a sua preparação, como que foi a sua preparação para essa luta, o psicológico, principalmente o psicológico, né? Porque a luta, né? O principal, a luta não é só a parte física, né? A parte mental da luta, ela técnica, né, é o mental. Pode-se dizer que é 50% da luta tá ali no psicológico. Como que tá esse trabalho, como que os seus professores, como que eles trabalharam com você esse psicológico, como que tá essa preparação aí para essa luta? Essa preparação tá muito boa, né? Treinei muito para isso. Fiz muito treino e tal. Psicológico tá muito bom. Já venho treinando psicológico há muito tempo. E eu tenho uma grande expectativa para essa luta. Show de bola. E você, Tó, como é que tá aí a cabeça aí nesse foco, nessa luta, principalmente no adversário, né, velho? Que a gente que luta, a gente tem aquela questão de quando a gente vai fazer uma luta, é estudar o adversário, ver vídeos, ver as técnicas que são mais evidentes que eles usam. E aí, como que tá a sua cabeça aí nesse foco dessa luta? Não é até complicado, é uma luta de K1, né? Aí a gente tô estudando mesmo, a gente estuda um pouco, foca em querer ver onde que o cara onde que ele acerta, querer treinar em cima disso, mas é mais no meu treino mesmo, tendo focar no melhorar o que eu sei mesmo, melhorar o basicão ali e ir pra cima mesmo com tudo. É isso aí. E uma coisa muito boa que você formou agora há pouco tempo professor, né? Você formou professor, você e prajé de preto de Muay Thai e faixa roxa de Jiu-Jitsu, né? Isso. Faixa roxa de Jiu-Jitsu, então tá numa caminhada muito boa e como professor você começa a ter o tino de ensinar e automaticamente quando a gente está ensinando a gente está aprendendo também. Nossa, como tem sido essa fase para você, essa transição aí de aluno para professor e fazer esse trabalho com seu irmão que vai lutar e com os outros alunos também que vão lutar aí e automaticamente se preparar ao mesmo tempo para essa luta? É até engraçado que você comentou sobre professor e tudo, a gente vai estar abrindo, a gente está começando agora uma academia nossa, um CTzinho pequeno, mas a gente vai começar, eu, minha mãe, o Felipe, a gente vai estar lá, o Felipe vai começar a puxar uns treininhos também, entrando no caminhado. Começar a aprender. Entrando no aprendizado. CT chama CT Asgard, lá em Birité. Show de Barra Joker Team, gente, é Joker Team. Sim. Mas aí a gente vai estar lá no região de Jardim Birité ali. Quiser comparecer lá. É só mandar o convite, né? Onde nós fomos convidados, nós estaremos lá, né? É uma honra também ter o professor lá, a gente querendo começar o jiu-jitsu, né? Se o professor puder aparecer lá também, vai ser muito bom. Com certeza. Aí, velho, ser professor, assim, essa transição de atleta, né, pra professor é complicado, é difícil. Muita coisa, às vezes é um aluno, cada aluno você trabalha de um jeito, né? Aluno, você tem um aluno que vem, ele vem mais pra, quero mais de esporte praticar. E tem aluno que vem e quer lutar e quer isso.
E aí ser professor é complicado. Quem é professor, né? Sim, Ser professor, você sabe, é complicado. Tem que saber se adaptar, né, a cada aluno. Com certeza, essa adaptação é uma transição um pouco complicada que leva tempo para você se adaptar e acostumar com essa nova fase. E você, Locke, Felipe Locke, eu vou te chamar de Locke porque é o conhecido da galera, né? Apelido, é o né? vulgo, né? Apelido, Apelido pegou. É o vulgo conhecido pela galera. Você como aluno e lutador, você se torna exemplo para os seus colegas de treino. Essa responsabilidade acaba sendo um pouco grande, pesada. Eu, como lutador, eu falo que eu evito de carregar isso como responsabilidade, mas acaba que a gente mantém isso na mente da gente, que eu tenho que ir lá e dar o meu melhor e eu tenho que fazer porque eu não estou ali para lutar só para mim, eu estou ali para lutar pela minha equipe. Estou ali para lutar pela minha equipe para carregar o nosso nome. Esse peso, você sente muito esse peso? Como que é o seu dia a dia com seus colegas de treino, o apoio que os seus colegas de treino dão para você em relação a isso? A você como lutador, não como aluno. Você como atleta competidor da equipe. Eu acho um fardo muito pesado, assim. Um pouquinho pesado, né, de carregar. Por mais que tá começando agora na luta, no mundo da luta, sentindo adrenalina de pisar no ringue. Mas eu também acho muito legal isso, porque a gente, como na equipe, né, é uma família. Um apoiando o outro. Então acaba sendo muito legal. Sim, isso aí. Por falar em família, né? Quero deixar o meu grande abraço aqui para Daniela. Daniela, eu quero você aqui novamente, entendeu? Eu quero você aqui pra gente basear aquele bate-papo com as mulheres aqui, que foi um dos episódios mais top aqui do podcast. Foi o episódio com as mulheres aqui, onde nós batemos papo aqui, a gente sorri, a gente brinca e nós temos muita coisa para conversar. Então eu quero você aqui novamente e as outras meninas também, não é mesmo? Quero abrilhantar o nosso espaço que a gente Tem precisa. Que trazer mais, é isso aí. Né? Galera, quero falar com vocês, se vocês quiserem deixar as perguntas para vocês aqui no chat aqui, deixar as perguntas para os meninos aqui, vocês podem estar deixando a pergunta de vocês e eles estarão respondendo, tá bom? Thor, você tá na sua caminhada aí há muito tempo, eu quero que você fale um pouco quanto tempo que você tá aí, né, no ramo da luta, né, no meio da luta, como que foi a sua caminhada até o momento da sua transição ali, que foi a sua graduação ali, sua formação a professor, como que foi essa transição para você e qual a diferença maior que você sente hoje? Maior diferença, você fala de... Em relação ao aluno-professor. Em relação ao aluno-professor, porque eu, enquanto aluno, eu tenho um jeito de pensar. E tenho uma forma de agir também. Uma responsabilidade. Também, né? As responsabilidades são diferentes. Agora, enquanto professor, a minha forma de agir é totalmente diferente. Totalmente diferente. A minha responsabilidade é muito maior. Entendeu? E, às vezes a gente acaba sendo até um pouco mais ríspido com o aluno, que ontem nós éramos apenas colegas de treino deles. Entendeu? E aí, ontem eu era colega de treino, hoje eu sou professor, então eu tenho que ter uma postura diferente. Como que foi essa transição sua? Lá no início, onde você começou, como no outro podcast você falou, você já é aluno do Coringa aí desde os 17 anos, né? 16. Desde os 11 anos. Desde os 11 anos, né? Desculpa, eu que confundi, tá bom? É aluno dele desde criança, mas quando você chega ali nos seus 15, 16 anos é onde que você decide mesmo que você quer seguir no caminho da luta. A gente fala que a criança ali, o adolescente ali, o juvenil, ele é um trabalho lúdico, né? Um trabalho lúdico onde a criança ele vai para uma transição que ele vai aprender. Quando você faz seus 15, 16 anos é que você abrange mesmo e você fala assim, é isso que eu quero para minha vida. Como que foi esse ápice aí de você chegar e falar assim, é isso que eu quero para minha vida e a partir de agora eu vou fazer meus treinamentos e minha preparação só para isso? Pergunta bacana essa. Então, eu já trabalhei com muitas coisas. Já trabalhei de costura com a minha mãe mesmo, já trabalhei estampando roupa. Aí, enquanto eu fazia eu treinava e eu lutava. Até que você vai lutando, né, parece que vai viciando. Você gosta, vai gostando e quer gostando mais. Quando você falou nessa fase, né, de não, é isso que eu quero mesmo, é isso que eu vou seguir pra minha carreira, pra minha vida,
bem complicado. É difícil de saber um momento certo, mas eu acho que a chave virou mesmo foi quando eu iniciei a dar aula. Iniciei a dar aula, eu vi que era... Não, aqui eu aprendo, aqui eu ensino, aqui eu treino, aqui eu faço isso, faço aquilo, vou sempre aprendendo. E acho que foi nessa época que eu falei, tem que ficar aqui mesmo, tem que treinar, tem que lutar, que é o que eu quero. É isso aí. E você, Loki, apesar de novo, né? Primeiramente, eu quero que você fale pra galera a sua idade aí. Apesar de novo, tá iniciando agora nas artes marciais, mas o que eu falo para os meus alunos são as pequenas coisas que nós fazemos que se transformam em histórias. Então, pelo pouco tempo que você tem, você ainda tem uma história para contar. Então, a sua idade e como que foi o seu início aí nas artes marciais, principalmente tendo como exemplo a mãe e o irmão, né? Como que foi esse início aí nas artes marciais? Olha, eu tô com 16 anos agora, eu entrei com 14, treino há mais ou menos uns 2 anos, e eu gostava muito do futebol. Quase isso, né? Treinou capoeira também. Teve uma época de capoeira aí. Ah, mas novinho. Não conta, não? Não conta. Contava, capoeira Eu também. era apaixonado mais pelo futebol, né? Mas eu vi o Pablo, minha mãe e meu tio treinando. Aí eu ia de vez em quando, fazia um treininho aqui, um treininho lá, e foi me apaixonando mais. Até que eu fiz a minha primeira luta. Aí na primeira luta eu vi que era isso que eu queria seguir. Ainda tem o tio ainda, né? Eu esqueci do Rafael. Um abraço também, Rafael. Rafael. Meu xará, eu esqueci dele também. Ainda tem a família nas artes marciais, a família é grande. E Tem a gente mais acaba, um Tem ainda, mais um Lucas. ainda, tem o Lucas, Olha pra você ver, a gente acaba esquecendo de alguns, né? A gente acaba esquecendo de alguns, mas quero deixar um abraço também. Então você iniciou aí há uns 2 anos que você começou no Muay Thai. Sei que gostava do futebol, a maioria, galera, é porque o Brasil ele é o país do futebol. Então a primeira coisa que a criança vem na mente ali é quando eu crescer eu quero ser jogador de futebol. Não que eu sonho de moleque. Não que eu quero minar o sonho de ninguém, tá bom, galera? Porque sonho é sonho. Então você tem que lutar pelos seus objetivos e em busca ali até você atingir a sua meta. Só que hoje a gente vê que a ascensão do esporte, né? O esporte das artes marciais, ele tá muito grande. Crescendo e quando cada se fala vez de mais. esporte, galera, pra vocês, pra quem não sabe, o Muay Thai é um esporte, tá bom? O Muay Thai não é uma arte marcial. Então, quando eu falo uma arte marcial aqui, é porque eu tô abrangendo toda a arte. Toda a arte. O conjunto inteiro. O conjunto inteiro. Então, a galera fica aí muito focada com o futebol, mas a galera tá tendo muita transição para os esportes de contato, né? Para o esporte de contato e para as artes marciais. Você que ainda está estudando, está na escola, como que os seus amigos veem você como exemplo para eles ou não? E como que é essa transição dessa galera do futebol para o esporte de contato? Como você vê? Isso é muito abrangente, você vê muito isso dentro da escola, dentro do seu ciclo? Eu vejo muito. Eu tenho muitos amigos que gostavam muito do futebol, mas que estão preferindo sim o esporte de contato, um Muay Thai, um boxe. E eu acho até legal, né? Eu tinha um amigo meu que ele treinava, ele começou junto comigo, só que agora ele fez uma transição, né? Ele foi seguir, né, a vida dele com a orquestra. Bacana. Bacana também, isso é muito bom. Então, eu acho até muito legal as pessoas, assim, vendo o Muay Thai mais como um esporte, não só como uma luta, uma briga, assim. É muito legal. É isso aí. E por falar nisso, galera, eu quero até deixar um recado aqui. Isso vai muito além de política, tá bom? Porque tô longe de querer fazer política aqui, mas como vocês sabem, eu sou escritor, sou roteirista e sou ator também. E agora na cidade de Ibirité tá tendo um trabalho excelente aí da área da cultura, com a Alan da Música e o Alaí lá na diretoria. E o Ibirité tá investindo muito nessa galera. Você falou do rapaz aí da orquestra, né? Da orquestra, tá tendo muito apoio aí
do pessoal aí e comece a procurar e nós vamos trazer vários eventos top aqui para a cidade de Ibirité e eu quero que vocês nos ajudem a fazer isso a crescer. A cidade de Ibirité, como eu sempre disse, eu não canso de dizer, Ibirité é um berço do esporte, né? Ibirité é um berço do esporte, onde nós temos esportistas aqui de várias áreas, em vários cantos do Brasil e do mundo, tá bom? Nós temos artistas do cinema em outros países, nós temos artistas do teatro em outros estados, em outros países, nós temos músicos, cantores, nós temos vários desenhistas, nós temos uma galera muito top, tudo aqui de Ibirité, que estão em vários cantos do mundo, mas a cidade de Ibirité acaba que ela ficou uma cidade meio que dormitório, né? Uma cidade dormitório, uma cidade esquecida. E esse é o momento de fazer a nossa cidade aparecer no mapa e fazer a cidade crescer. Só que para a cidade crescer tem que ter investimento, né? Tem que Não ter é mesmo? investimento. E por falar em investimento, vocês que estão abrindo aí uma nova filial, né? Estão abrindo uma nova filial, estão abrindo a academia de vocês. Esse apoio, principalmente no início, para vocês que vão iniciar um trabalho, eu falo início assim, início da sua academia, não na trajetória e na caminhada que vocês já vêm dando aula há muito tempo, mas você que vai iniciar uma academia, esse apoio que vocês têm de pessoas de fora, como o pessoal mesmo da cidade aí que pode estar fazendo investimento e está trazendo essa visibilidade para a cidade, qual que é a importância para você que, como professor, que está iniciando esse trabalho? É muito importante, né? Divulgação a gente fala que é o mais importante. Porque às vezes tem lugar assim bom, né? Academias boas que ninguém conhece. Academia que tá ali boa e não é divulgada, ninguém ajuda. Então é muito importante esse trem de divulgação que você falou. O Estado ajudar, né? Igual tem um evento que vai ser amanhã, né? Diversas lutas, está trabalhando lá, vai ter mais de 50 lutas, muita luta. Então o Estado ajudando é ótimo e é sempre bom, né? Mais ajuda. Isso mesmo. Eu tive com uma pessoa que eu não vou citar o nome, conversando ontem, e a pessoa me perguntou onde eu dava aula, os lugares que eu dava aula, então falou sobre eventos dentro da cidade, e eu deixei bem claro para eles justamente isso, o que cidade de Betim, cidade de Contagem, Santa Luzia, Ribeirão das Neves, principalmente Santa Luzia. Belo Horizonte, depois da pandemia, Belo Horizonte parou um pouco de investir nisso, mas essas 4 cidades que eu estou falando, Pará de Minas estão investindo muito, estão investindo pesado no esporte. Estão investindo pesado no esporte, porque o esporte traz um retorno muito grande para a cidade. Traz um retorno muito grande. E a cidade começa a ver o benefício que o esporte traz quando vê jovens deixando de ser presos ou detidos pela polícia, errado, presos ou detidos pela polícia por estar seguindo no caminho errado, o número de jovens que estão envolvidos com drogas ou com outros meios aí fora da margem da sociedade, e estão evitando de estar nesses caminhos, então eles estão investindo muito pesado nisso. E a cidade de Ibirité precisa investir nisso. E você, que é o mais novo, o que é que você pensa disso e qual o recado que você dá para os jovens aqui da cidade, principalmente os seus amigos, porque queira ou não, nós temos colegas e temos conhecidos também que acabam se envolvendo aí com coisas erradas. O que é que você tem a dizer para essa galera em relação ao esporte? Olha, o esporte de contato, ele é um esporte que exige muito do corpo físico e mental. Então, o recado que eu deixo é que, além de ajudar a pessoa a acreditar mais em si mesmo, além de ajudar ela com porte físico ou algum problema que ela tem, eu deixo o recado também de investir nisso, do Estado querer mais e mais as artes marciais, os esportes em si, no nosso Brasil, em Minas Gerais. Fiquei sabendo também que Minas Gerais tinha investido muito nisso. Foi até um esportista para Olimpíadas aqui de Minas Gerais. Sim.
os investimentos estão começando a aparecer, os investimentos em Minas Gerais, né? Como eu falo, um pouco antes de falar sobre isso, quero deixar um abraço aqui para a Daniele. A mãezona, né? Vocês são top demais, é lógico. Ela tá vendo a live? Aí. Isso aí, um abraço aí, Joker. Muito bom, galera. Muito bom, pessoal. Show de bola, Gustavo. Um abraço, forte abraço. Então, como eu falo, Ibirité é o berço do esporte. Minas Gerais, nós temos lutadores do UFC, que eu acho que uma das cidades brasileiras que mais tem lutadores no UFC é Minas Gerais. Minas Gerais, se vocês não sabem, um dos estados, né? Desculpa, perdão. Um dos estados que mais tem lutadores no UFC brasileiro é Minas Gerais. São muitos lutadores fora do Brasil. Isso eu tô falando do maior evento de MMA do mundo hoje, UFC, né? que é o UFC, mas tem no ONI, nós temos vários atletas espalhados pelo mundo aí. Nós temos lutadores de Muay Thai em vários cantos do Brasil, nós temos lutadores de Muay Thai que estão na Tailândia, que estão em vários outros países aí competindo e fazendo o nome deles, levando o nome do Brasil, investindo firme, pegando pesado, mas eles não são muito vistos dentro do próprio país deles. Não são muito vistos aqui dentro. Você falou aí do investimento, tem o Bolsa Atleta. E a gente fala que nós vivíamos num eixo ali, eu posso dizer aí há uns 5 anos atrás, né? O eixo Rio-São Paulo, onde somente esses dois estados conseguiam esse tal de Bolsa Atleta. Eu posso falar o tal do Bolsa Atleta que isso é igual cabeça de bacalhau, né? Todo mundo ouve falar, mas ninguém nunca viu. Ninguém nunca viu. Então, que é uma coisa muito difícil, é uma coisa que está prática para nós que somos atletas, principalmente para vocês que são mais novos. No meu caso, não, porque eu já tô numa fase de professor e já sou Master 2 de Jiu-Jitsu, então não precisa. Já sou Master 2 de Jiu-Jitsu. Dá tempo, com certeza, mas eu, ao meu ver, eu prefiro ver ele e você que estão na casa dos 15, 16 anos, você está na casa dos 20 anos, indo para fora do Brasil e fazendo o seu nome, trazendo resultado para nós, do que eu estar indo. Uhum. Entendeu? Porque você tem uma caminhada aí nas artes marciais como atleta de mais 15, 20 anos. 15, 20 anos. Eu tenho mais 3, 4 anos como atleta e depois o meu foco é ser professor. Só que se vocês saem do Brasil como atleta e vocês trazem o resultado para cá, isso é bom para mim. Isso é bom para mim. Porque o aluno, o cliente, né? O aluno, ele não vai sair de casa, a grande maioria, no caso, alguns saem, ele não vai sair de casa para andar 10, 15 quilômetros para ir só na sua academia. Ele não vai andar 10, 15 quilômetros só para ir na minha academia. Então, aquele aluno que está próximo de você, eles vão todos para a sua academia e assim todos os professores vão ter. Eu até acho isso uma coisa muito, muito ruim, principalmente dentro de Minas Gerais, que tem muito. Eu vou fazer essa pergunta para você como professor, entendeu? Qual a sua visão em relação à grande maioria dos professores que andam brigando por causa de aluno? Entendeu? Eu na minha visão, eu falo assim, tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo, mas tem uns professores que ficam brigando e aí, eu vou falar mal do Thor, porque se eu falar mal dele, o aluno vai sair da equipe dele e vai vir para minha equipe. Qual que é o seu pensamento em relação a isso? Uma pergunta boa. Então vamos lá. Eu acho que é importante sempre a humildade, né? Eu saber que tem alguém melhor que eu e saber que tem alguém também que às vezes está começando antes de mim, não pior que eu, mas sempre tem uma caminhada. Melhor não, mais competente. Isso, maior caminhada. Nem tanto. Tá na caminhada há mais tempo. Mas o meu professor, o Coringa, ele fala, tem público para todo mundo. Sim. Não precisa de eu falar mal do seu aluno para ele falar mal de você para o seu aluno vir para minha academia. Porque tem público para todo mundo. Pra você ver a musculação, por exemplo, abriu diversas academias, todas cheias. Então, por que a luta é diferente? Então, eu falo que tem público, não precisa dessa mimizada. Então, é mais cada um fazendo o seu, com humildade sempre, que vai dar certo. Você acha que se os professores se unirem
acha que tem mais probabilidade de nós conseguirmos algo melhor pro esporte? Com certeza, né? Porque, tipo, às vezes você sabe uma coisa que eu não sei. Eu sei uma coisa que você não sabe. Às vezes ele sabe uma coisa que eu não sei. E eu acho que dividir isso entre nós mesmos faz todos nós crescermos, né? É uma Sim. coisa que... Com certeza. E vamos voltar aqui um pouco no foco da luta. Loki, você estudou bastante seu adversário de amanhã, né? Não é Estudei. mesmo? Você estudou bastante. E dentro desse estudo que você fez, eu já vou fazer uma pergunta para você aqui. Não, eu não quero que você dê muito spoiler do que vai acontecer, tá bom? Porque amanhã é dia de você dar o seu show. Então você não pode deixar o seu adversário saber tudo que você tem todas as cartas que você tem na Todas as manga. cartas na manga. Todas as cartas que você tem na manga. Mas dentro do que você estudou do seu adversário, das qualidades e dos defeitos, 50-50, 50-30, 50-40, o que é que você tem a nos dizer em relação a isso? Eu gosto de pegar fogo, velho. Eu já falo com a galera que Não, tem vai até uma direto na turma, pergunta. tem até uma turma que vai vir aí, os professores vão vir aí e já perguntaram, vai ter briga? Se tiver briga, nós vamos. Né? Se não tiver briga, a gente não vai. E o podcast aqui é pra isso mesmo. É, Não, tem que pegar fogo mesmo. Olha, eu tô com uma expectativa muito alta. Vai ser um jogo muito bom. Vai ser uma luta muito boa, uma luta tranquila. Vamos... Pelo que eu estudei dele, vai ser um... Eu vou tentar fazer um jogo muito... Um jogo mais pegado. você fala mais trocação? Vai ser um jogo mais firme, vamos dizer assim. Mais contundente. Que é o bom do Muay Thai, né? A graça do Muay Thai. Tem que dar um show. Então a expectativa tá alta. Treinei muito pra isso e amanhã é amanhã, né? Amanhã é dia de show. Isso aí. Mas vamos lá. Vamos voltar lá de novo, porque eu quero que você fale isso. Em relação ao seu adversário. O que é que você tem a dizer? Me fala aí. Eita. Olha, Com todo respeito, fala com ele, com todo respeito, já deixa, com todo respeito, mas ele me perguntou, eu tenho que responder. Tem que responder. com todo respeito, ele me perguntou, mas eu vou responder. A luta de amanhã, a vitória é minha. Com certeza, a expectativa, treinei muito pra isso. Amanhã vou fazer o meu jogo. Vou trazer o cinturão aqui. O cinturão vai estar lá em casa. E o que eu tenho pra falar do Cyborg é um cara muito duro, um jogo muito técnico. E Eis a resposta, Felipe. aí vai ser 100 pra mim, 100%. Show de bola, é isso aí. É. E você, Thor? Qual que é a sua visão em relação ao seu adversário? E o que é que você tem aí pra luta de amanhã? É a mesma coisa, a gente não subestima os nossos adversários, não é mesmo? Mas nós treinamos pra chegar lá e dar o nosso melhor e sair com a vitória. Isso aí é óbvio. A gente nunca deve entrar numa luta de cabeça baixa, nem com espírito de derrotado, né? A gente já entra com o espírito de vencedor, espírito de guerra. Então, qual a probabilidade dessa luta e qual a sua visão em relação ao seu adversário aí? Uma boa pergunta. Como eu já disse, né? Não tem ninguém melhor que eu, não tem ninguém melhor que eu. Isso eu não Isso vou aí. dizer nunca. Então, se eu ganhar, eu fui o melhor, e se ele ganhar, foi o melhor pra mim, é isso mesmo. Mas eu tô com uma expectativa alta, tô treinando, tô voltando agora e quero voltar subindo mais, cada vez mais. Então, eu tô com uma expectativa aí de 70-50. Você muito. 70-30, né? 70-30, 70-50. 70-50. Aí não. 70-30 porque eu não vou colocar todo o meu Você, ki. só Eu não metade. vou usar tudo. Eu não vou usar algumas transformações, então vou usar só 70%. 70%. Deixa ele Nessa ele luta brincar. eu vou ir sem um martelo. Deixa ele brincar 30% pra luta ficar bonita. Show de bola, galera. Tem que ter esse espírito guerreiro, esse espírito de vencedor. Entendeu? Tem que ter esse espírito. E não deixar em momento algum o psicológico falar mais alto ali e ir pra cima, ir pra guerra, não é mesmo? Então, certeza. Otó, você falou, vocês vão abrir aí uma nova filial, vão abrir uma nova equipe, entendeu? Vão abrir uma nova equipe. Eu já quero que você
deixa esse convite aí pra galera. Eu quero que você fale um pouco sobre as suas aulas. Nós falamos aí sobre como é a transição aí de professor, de aluno para professor, mas nós não falamos sobre as aulas, não é mesmo? A gente só forma naquilo que a gente gosta, nós fazemos o que nós amamos, por isso nós estamos aqui falando disso. Nós estamos aqui falando disso, mas dar aula não é fácil. Dar aula não é fácil porque nós temos que lidar com pessoas de várias formas, né? Pessoas diferentes, pessoas de várias formas. Cada pessoa com uma característica diferente. Cada pessoa com uma característica diferente. Então nós temos que ter um entendimento muito grande em relação a isso. Como que é o seu tratamento com os alunos e quais as dificuldades que você mais tem e as qualidades também que você vê nos alunos onde você tem mais facilidade para trabalhar com eles? Então, vamos lá. Os alunos, a gente tem um horário, né? A gente forma geralmente o horário. E no horário a gente tem quem quer ir lá, um idoso que quer ir lá por qualidade de vida, melhorar a qualidade de vida. Tanto como a gente tem um cara que sonha em subir no ringue e ganhar a luta. Então a gente tem que sempre se moldar para cada um. Eu falo que eu gosto de me moldar. Se ele quer lutar, ele vai lutar. Não faz diferença ele treinar com um idoso, que ele não vai poder lutar, fazer um treino. Eu quero que eu faça um treino para cada um. Por isso que eu gosto de sempre de perguntar para um aluno o que você quer, o que você busca, o que você está querendo dentro da luta. Eu vou moldar a aula para você. Isso para 30 pessoas, 20 pessoas, 10 pessoas, uma pessoa. Eu tô lá para dar aula e vou dar aula para quantos tiverem. Entendeu? Deixa eu ver como é que eu posso falar. Mais se adaptar melhor. Se adaptar a cada aluno. Vou me adaptar. Sempre costumo moldar minha aula para cada aluno, mas sempre moldando. Sempre um aluno que está ali para aprender qualidade de vida, ele vai aprender sobre a história do Muay Thai. Ele vai aprender sobre como puxar um aparador. Ele vai aprender como dar um soco no saco de pancada. Porque é luta, não tem como. Sim. Então, querendo ou não, a gente vai aprender de tudo. Então, eu tô ali para ensinar de tudo e moldado para cada um. A aula. Isso aí. Cada um. Muito bom. O Coringa tá falando aqui, ó. 70-30 foi foda. Eu acho que ele quer um 90-10, né? 90-10. 90-10, Ou seja, são 3 rounds, 10-9 e no finalzinho ali um nocaute que é pra ficar show de bola, né, professor? É isso que a gente espera nessa luta. Show de bola. E Gustavo Roberto aqui, 70-50? Foi errado. Foi errado. Não, isso aí. tá bom. 120%. 120%. Importante é a vitória. Importante é a vitória vir. Importante é a vitória vir. É isso aí. E hoje eu trabalho, eu tenho um foco maior, o meu foco maior hoje eu trabalho com os clubes diversificados porque eu trabalho com criança e com adultos. Com criança e com adultos. E vocês que são novos, a gente tem aquele negócio que a gente tem na nossa cabeça, falar assim, eu não gosto de ensinar para uma faixa etária, porque essa faixa etária ela é mais complicada de lidar. Vou falar assim, é mais complicado de lidar. Porque a criança, a gente faz um trabalho mais lúdico. Só que a criança, ele tem a vantagem, porque a criança ela vai se moldar aquilo que o professor ensinar. Assim como a criança, os pais são espelho para a criança, nós professores somos espelhos para elas também. O adolescente já está naquela transição de eu já sei andar sozinho, então eu faço o que eu quero. Se meu pai e minha mãe não ficam mandando em mim, por que é que você quer mandar? Entendeu? O adulto, ele fala, eu que pago minhas contas, não te devo nada, não te devo obrigação, não te devo satisfação e vou fazer se eu quiser. Entendeu? Como que você, o que é que você tem na sua cabeça aí, nesse pensamento de lidar com essas faixas etárias de alunos? Já dei aula para criança, né? Comecei a dar aula para criança no Kids. Lá no Joker Kids, lá no Morado da Serra. E é complicado, igual você falou, né? A gente faz um trabalho de mais... olha isso aqui, como que é bom, continua nessa caminhada aqui. A gente tenta ensinar, mostrar pra ela que é melhor, um caminho melhor, né? O esporte sempre é um caminho bom. E igual os adolescentes também, que falam eu faço o que eu quero e tudo.
Mas a gente tenta sempre... Eu falo que os meninos me viam, né? Engraçado isso, mas eles me viam como inspiração. Isso foi uma coisa que eu achei muito diferente. Falei, eu não imaginava isso, não. Que eu dando aula ia ser inspiração para um menino. Até que chegava e falava assim, não, eu quero chutar igual o Pablo. Não, eu vou chutar igual o Pablo. É muito bom isso, velho. É muito bom ver isso. Dentro da luta, dentro da aula, assim. Saber que alguém tá se inspirando em você. É bom. Eu acho que a maior alegria para mim é ver um aluno meu me ver treinando, ver eu fazendo alguma coisa, e quando eu vejo eles nos treinos, eles estão fazendo a mesma coisa ali, e ainda olha para nós como que somos professores e fala assim, tá vendo que eu tô fazendo igual você, né? Isso é bom demais. E você, Loki, você como vai iniciar agora esse momento de puxar um treino, de trabalhar com as pessoas, que é diferente de ser aluno, ali você vai estar ensinando, onde ganha essa responsabilidade de estar ensinando para alguém e falar assim, eu quero dar o meu melhor para que a pessoa absorva o que eu estou ensinando e aprenda o que ela que ela deve aprender. Qual que é a sua visão e o que você espera do Loki como instrutor? Como instrutor? Olha, eu tenho uma grande expectativa. Eu já comentei com o Pablo. Eu entrei pro mundo da luta e tal, gosto muito de lutar. Mas agora, o Pablo tem treinado com o mestre e eu que tô puxando as aulas, eu tava gostando muito de dar aula por causa mais dos ensinamentos, interagindo com as pessoas e vendo como as pessoas são diferentes, eu tô tentando me adaptar melhor, fazer um jogo mais tranquilo e vendo como as pessoas diferentes, do jeito que elas agem. Então... Travei, peraí. Não, fica tranquilo, pode falar tranquilo. E eu tava querendo começar agora como instrutor, né? A gente vai abrir o nosso CT, o CT Asgard. E eu tenho que treinar muito ainda. Show de bola, tem que treinar com certeza. O importante é começar, né? Importante é começar. Se você começa, quando eu falo assim, quando a pessoa inicia qualquer trabalho, ela já tá com 50% do passo já dado, entendeu? Porque o mais difícil é começar. Então, frase até do Einstein, né? Que é muito importante, que é a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Exatamente. É uma frase muito boa. Com certeza. Que eu até ponho ela na bio do Instagram, que eu considero muito. Uma frase boa que é, você imagina, imagina e traça um processo, traça um caminho que vai chegar lá e vai dar certo. Sim, eu falo isso também por causa da luta, como eu luto desde criança, mas principalmente enquanto escritor. Porque a gente tem que imaginar o tempo todo. O tempo todo. Pra quem, igual eu falo, eu até brinco, né? Eu brinco com a galera que nós que somos roteiristas, a gente é um pouco esquizofrênico, né? A gente fica conversando sozinho. Fica conversando sozinho. Por quê? Porque eu tenho que criar um diálogo. Então eu crio o diálogo do Rafael Biata, eu crio o diálogo do Thor, eu crio o diálogo do Loki, e ali eu vou fazendo perguntas e respostas, né? Ali eu vou fazendo os diálogos ali entre nós. Então eu tenho que pensar o que você vai falar, pensar a reação do outro. Tem que estar sempre pensando nisso. Então a imaginação, ela é tão ou mais importante do que o conhecimento. Porque é através da imaginação que você vai adquirir o conhecimento. Então essa é uma frase muito boa, uma frase muito legal, que ela deve ser abrangida aí para todas as áreas da vida, como você traz ela para a sua vida aí dentro do esporte, porque isso faz uma diferença muito grande. E o Joker falou aqui, ó, queremos vitória. É isso aí, show de bola, queremos vitória. Vitória garantida. Gustavo Roberto, próximo tem que ser eu, hein? Não, com certeza. Tá mais do que convidado, tá bom? Tá mais do que convidado a vir participar. A gente bateu um papo aí, trocar uma boa ideia. Isso aí, a vitória começou hoje, Coringa, muito bom. Lucas Teixeira, o áudio está saindo baixo. Escreve aí pra mim, Lucas, o áudio de quem que tá abaixo, porque aí nós vamos fazer um direcionamento aqui, porque às vezes nós mesmos estamos falando um pouco mais baixo, tá bom?
Lucas, essa pergunta aí é pro Thor, né? O que... Fala um pouco mais sobre esse novo CT, essa filial. Fala um pouco mais aí pra essa galera aí, que a galera já tá todo mundo interessado, todo mundo já tá curioso, querendo as portas, que abre as portas pra começar a treinar Muay Thai. Então, a gente já tá olhando já o espaço, né? A gente vai alugar, né? Assim que a imobiliária liberar lá pra gente já vai mudar com tudo e fazer divulgação. Pode olhar lá no Instagram, acompanha o Instagram lá que a gente vai fazer as postagens do novo CT da filial Asgard. Pode todo mundo convidado para aparecer lá na nossa inauguração. Assim que sair a data da inauguração, eu mando pro professor e eu vou estar divulgando lá no Instagram também da inauguração lá do nosso espaço. Show de bola. Então é isso aí, galera. Em breve tá saindo o novo CT e esperamos todos vocês lá para treinar, hein? Eu quero essa galera, todo mundo lutando. Que eu já falo, o próprio Coringa fala comigo sobre isso. E nós, como professores, a gente está sempre em diálogo, né? Sempre conversando sobre a aula comercial. Só que eu gosto muito de atleta, velho. Eu gosto muito de competidor, entendeu? Eu gosto de ver pitbull rolando na porrada. Então, o lutador tem que entrar lá, é pra ir pro ringue, é pra ir pro octógono, é pra ir pro dojo, pra rolar na porrada. Então, eu incentivo todos os meus alunos e... alguns entram e desanimam, mas a grande maioria tá competindo. E é isso aí, galera. Incentivar essa galera a competir. É lógico, né? É lógico que nós não podemos obrigar, não é mesmo? Não podemos obrigar. Então a gente tem esse público, sim, que é o público comercial, que é muito bem-vindo, não é mesmo? Com certeza. Público muito bem-vindo, que é esse público aí que nos ajuda a manter o nosso espaço, mas nós também precisamos dos pitbull, né? Precisamos dos pitbull aí. Eu falo para todos os meus alunos. Pelo menos uma vez é bom você ir lá, velho. Vai lá uma vez e luta. Exatamente. Pra você conhecer. Aproveita, sentir a sensação os pitbull e as Mulheres Maravilhas também, né? As Mulheres Maravilhas também, porque as mulheres também lutam, então as guerreiras aí. E principalmente hoje, o Muay Thai, você vê que o Muay Thai tá tendo uma aceitação muito grande pelo público feminino. A gente não pode deixar de falar sobre isso. Tá tendo uma aceitação muito grande do público feminino, então as mulheres têm que vir aí fazer parte disso. Camila Fernanda, dentro do mundo da luta, qual a parte mais difícil? Tanto em uma questão pessoal, tanto quanto na parte... Peraí... Acho que é dar aulas. Na parte de dar aulas. Qual que é a parte mais difícil? A parte mais difícil? Boa pergunta, deixa eu ver. A parte mais difícil é... A gente fala que é difícil pra todo mundo, né? Dificuldade de ter um espaço, né? Tem que bancar um espaço, tem que bancar aluguel, é difícil ir arriscar ir num lugar assim. A gente tá arriscando um aluguel caro, que a gente vai ter que dar um jeito e correr atrás para conseguir bancar isso. Então é muito difícil mesmo, é um chute, né? Todo professor que tenta montar a sua academia vai num chute, arrisca tudo porque é o nosso sonho, né? O nosso sonho é dar aula, treinar e lutar. Então eu acho que o mais importante é ir com tudo mesmo e acreditar no seu sonho, que se você não acreditar, ninguém acredita. Exatamente. E é isso aí, galera. Sonho é sonho. É colocar o sonho na mesa, tirar do papel e contar com o papai do céu e falar assim, amanhã nós vamos ter 10 alunos e daqui 10 dias nós vamos ter 100 alunos para a gente estar fazendo isso, não é mesmo? Para a gente estar arcando com as despesas aí no final do mês. Com certeza. A expectativa é a meta e vai ser alcançada, né? Não é verdade? Amém. Com certeza. E você está iniciando agora 2 anos aí nas artes marciais, você já fez lutas anteriores, como que tá o seu hall de lutas aí, de medalhas, de vitórias, de derrotas, como que tá o seu hall aí de sucesso aí nas artes marciais? Olha, eu tô vindo eu tenho 2 vitórias por WO. No total são 5 lutas, eu tenho 3 derrotas, com 2 vitórias por WO. E pra essa aqui agora eu falei assim, não, essa eu vou ter que vir forte, vou vir firme e vou dar o meu melhor. Vai ser o 100%. Bom você ter falado nisso aí, porque
quando a gente vem de um momento, eu falo que eu como atleta, o bom de eu trocar essa ideia é porque eu sou atleta também, então eu sou competidor, então eu gosto muito de falar sobre isso. E eu falo muito, quando a gente tá vindo só de vitórias, a gente tem um pensamento um pouco, como que eu falo, um pouco egoísta. Um pouco egoísta. A gente subestima o adversário, nós achamos que nós somos os melhores do mundo e é onde a gente acaba se perdendo, entendeu? Acaba se perdendo e até mesmo perdendo a luta por uma coisa que a gente faz. Agora, quando a gente passa por uma fase ruim, a gente tem um pensamento e uma responsabilidade. Uma responsabilidade, mas não é uma responsabilidade com o outro, é uma responsabilidade com nós mesmos. Com nós mesmos, porque eu passo a não querer provar para o outro, mas provar para mim mesmo que eu estou pronto, que eu consigo e que eu estou pronto para aquela vitória. Então, as suas preparações, seus treinos com seu irmão, com os seus colegas de treino lá, é um treino mais pesado? Como que esse treino, como é que é essa preparação, como que a sua alimentação principalmente alimentação, como os seus momentos de sono ali, eu durmo 8 horas por dia, 12 horas por dia, como que é esse ritmo de luta e o seu ritmo de saúde física e mental para que você mantenha o nível que você está? Olha, vamos começar pela parte técnica, a parte dos treinos. A gente tem separado muitos treinos, com treinos mais pesados, com os treinos mais técnicos, fazendo mais cardio, melhorando a respiração. E já na parte da alimentação, eu mudei muito a minha alimentação. Eu comia muita besteira, mudei muito. E eu até recomendo, né? É uma transformação. Tem muita gente quer ir lá, se jogar na besteira, ficar comendo isso e aquilo. E eu particularmente não gostava. Eu achava até muito estranho, né? Porque, pra quem não sabe, né? Porte físico não é meu forte. Então eu comia muito. E eu ficava o dia inteiro comendo, fazendo isso e aquilo. Até que eu comecei na luta. Aí a luta que foi me transformando mais assim. É isso aí. E você, Thor? Como que é a sua alimentação, seu dia a dia de descanso aí? E os treinamentos também com o seu professor para chegar no nível máximo para chegar na melhor forma possível na luta? Sobre alimentação, eu sempre costumo me alimentar bem, muita água, refeição, almoço e janta. Fábio sempre se alimentou bem mesmo. Sempre gosto de me alimentar bem, que eu me sinto melhor comigo. Eu acho que alimentar bem é o básico de tudo, né? A água é muito importante. Eu brinco sempre com minha mãe, o Felipe, bebe água. A janta dele é 2 litros. Zoo ele, brinco com ele sempre. E sobre os treinos, a gente vem treinando pesado. Recentemente, eu sono não tão bem, né? Que trabalhando, tem que correr treinar, chega tarde para ir dormir, aí o sono ainda não tá bom, não. Mas focando lá e vai dar certo. Isso aí. Clério Fonseca, Pablo é inspiração para todos nós da equipe Joker, exemplo de humildade e conhecimento técnico. Isso aí. Um abraço para você também, Clério. Um abraço, Clério. Obrigadão. Gustavo Roberto, essa pergunta aqui é boa. E essa pergunta eu vou fazer pro Loki, porque ele está iniciando aí nas artes marciais, então como tem menos tempo, ele vai saber melhor responder isso, né? Uma dica para quem está começando no mundo da luta. Uma dica para quem tá começando no mundo da luta? Isso aí. Uma dica, essa dica aconteceu comigo. Para quem tá começando, não para. Muita gente, quando começa no mundo da luta, desanima por conta de psicológico, começa, vou mudar, aí o psicológico vai abalando e tal. Então a dica que eu deixo é não para. Porque
Muitas das vezes você treina desanimado, desfocado, sem foco, sem ânimo pra fazer aquilo que você gosta. Então a dica que eu deixo é não para, treina desmotivado, treina sem alimentação, treina sem sono, mas treina, tem que estar lá todos os dias. Show de bola, é isso mesmo, galera. Se você quer ser lutador, você tem que saber que você tem um preço a pagar. E eu falo que ser lutador, eu acho que é um dos trabalhos mais difíceis que tem. Porque a galera acha que é fácil. Quando tá assistindo ali nas redes sociais, tá assistindo na televisão, eles acham que é fácil, mas não é. E por isso nem todos estão nas artes marciais, né? Você vê aí que a cada 100 lutadores, um vai chegar na preta. Seja de Muay Thai, seja de Jiu-Jitsu, a cada 100, apenas um vai chegar. E mesmo assim, esse um que vai chegar, ele vai desistir aí pelo menos umas 5 vezes antes dele falar assim, não, eu quero isso pra minha vida e eu vou seguir. A gente fala que, a galera usa muito isso, né? Principalmente no Jiu-Jitsu, fala o Jiu-Jitsu para todos, aí eles falam que o Muay Thai é para todos, mas as artes marciais, ela não é para todos. As artes marciais, ela é para os escolhidos. Entendeu? É para os privilegiados. Os privilegiados. Porque você vê a galera aí que chega no Muay Thai, toma um jab e um direto e fala assim, o que eu tô fazendo aqui? Meu pai nunca deu um soco na minha cara, um cara que eu nunca vi na minha vida vai ficar dando soco na minha cara. Tô pagando pra apanhar. Tô pagando ainda. Tô pagando pra apanhar, então é uma coisa muito complicada. Então nem todas as pessoas que iniciam, elas vão dar continuidade, vão dar frequência, não é mesmo? E outra pergunta aqui, ó. Isso aqui é pra você, Thor. Como é que é a sua rotina de trabalho e treinos? Principalmente é uma coisa muito boa também, porque você falou de trabalho aí, tem que conciliar trabalho com treino, e é um cansaço muito, muito grande, né? Não só físico, mas como psicológico também, principalmente agora com essa transição para professor, aí que vai ficar mais corrido ainda. Mais corrido. Como que é essa rotina sua aí, trabalhando, treinando e agora focando em dar aula também? Então é o sonho, né? Igual a gente falou, é sonho. Então acorda 5 horas, vai de ônibus, vai trabalhar. Tem que ter dinheiro e chegar em casa. Chegar em casa correndo pro treino. Quase nós atrasamos um pouquinho hoje, né? Chegamos aqui em cima da hora. Que eu cheguei em casa às 7h30, arrumei, fui lá buscar o Felipe e nós veio. Aí é correr atrás mesmo, não desistir, que uma hora dá certo, né? Porque às vezes o esporte é muito difícil de um atleta, né, conseguir seguir a carreira. Atleta seguir carreira é muito difícil. Tem que acreditar muito, tem que lutar muito. Com certeza. E o que a luta mudou na sua vida, Loki? Qual que foi assim, uma das coisas que você viu de melhor na luta? Principalmente assim, ao que eu era há 2 anos atrás e o que eu sou hoje. O que isso mudou? O que isso me trouxe de benefício? Olha, um benefício muito bom é o psicológico. Psicológico de lutador, de professor, de instrutor. Ele tem um psicológico forte e isso na luta foi me moldando desde o começo. Que nem você falou, né, na parte de desistir, eu já tive esse pensamento e tal, perdi a primeira luta, aí já vem, mas sem parar, treinando motivado, desmotivado. Então, manter o foco, não parar. Isso mesmo, show de bola. E isso aí muda muito, velho. As artes marciais, ela muda a disciplina, né? A disciplina que as artes marciais traz, ela é muito grande. Então, a responsabilidade consigo mesmo transforma essa responsabilidade para com o outro. Porque quando você tem responsabilidade com você, você começa a ver o outro com outros olhos. E aí você começa a moldar a sua vida ali, seu caráter de forma que você vai trazer um bem para si mesmo, mas vai levar o bem para outras pessoas também. E, Roberto, saudades de um sparring, viu? Olha, vou aí um dia fazer um sparring com você, pra nós fazer um sparring. Sparring não falha, né? Não falha, Chamar pro sparring não falha. Segunda assista. Isso aí, pode ficar tranquilo, tá bom? Isso aí não vai falhar. Não vai faltar, não. E você, ô Thor, tá aí nessa caminhada toda, trabalhando, dando aula, focando nos seus objetivos, nas lutas,
nas lutas. Você, assim como eu, já tem essa visão ampla sobre o esporte, principalmente sobre o esporte de contato, e é uma coisa que você quer para a sua vida também, Vamos falar de formações. Formação. Eu tenho as minhas formações, onde muitas delas favorecem para o meu trabalho. Quando eu falo muitas delas, galera, é porque eu tenho mais de uma formação, mas algumas delas são relacionadas ao esporte, outras não. Mas todas elas favorecem para o trabalho que eu faço hoje. Você pretende se formar em algo voltado para o esporte ou qualquer outra área onde você vê que se um dia eu não puder ser lutador mais, eu vou fazer tal coisa, eu vou trabalhar em uma determinada área? Então, o negócio é lutador. Eu quero ser lutador. Eu vou lá e quero lutar, mas se não for, se por um acaso, que não é o que vai acontecer, mas se por um acaso eu pretendo continuar dando aula mesmo, formar uma academia e tudo igual tá acontecendo, estudar educação física. Eu sempre assistia pequeno aqueles vídeos de musculação, dieta, essas coisas, eu sempre tive lá no meio, sempre gosto muito. Sempre teve esse interesse. Sempre tive interesse. Criar Paulo Musi, não sei o que, musculação, sempre assisti isso, podcasts, eu assisto os podcasts aqui também, eu gosto de ver muito esporte, de estar no esporte. Então, mesmo se por um acaso, não, então eu vou continuar aí, formar educação física, nutrição, continuar estudando aí. Isso aí. E você, Loki, você que está na fase dos estudos ainda, estamos chegando no final, mas ainda está na fase dos estudos, qual que é a sua projeção aí para o futuro, em relação ao conhecimento, aos estudos e ao esporte? Olha, como esportista, eu queria também fazer a educação física junto com o Pablo. Queria também dar aula, né? Eu gosto muito de ser professor. E é isso. É mais um sonho, né? Que vai ser realizado. E continuar. Mas, porventura, você tem alguma outra área que você tem vontade ou já pensou em se formar aí para ter um trabalho extracurricular? Olha, eu queria muito fazer o lado da programação de computador em Java. Mas aí já é outro assunto e tal. E agora, como eu tô começando no mundo da luta, já deixei um pouquinho de lado. Sim. Colocou em stand-by, né? Vamos falar assim, coloquei em stand-by porque são futuros brilhantes, principalmente na área da programação, o TI, né? Que isso aí também é o futuro, é o presente e é o futuro, porque quem trabalhar nessa área aí também tende a ser muito bem sucedido. Mas nosso foco é as artes marciais e nós vamos para as artes marciais, mas é o que eu falo. Eu, por exemplo, já estou chegando na idade. Eu não vou poder mais lutar, entendeu? Eu já não estou querendo. Já não quero, entendeu? Estou evitando ao máximo, mas eu vou chegar daqui uns 4, 5 anos e falar, agora chega mesmo e agora eu tenho que ter o meu foco. Então, se eu tenho condições de dar aula, eu vou dar aula. Se eu não tenho condições, nós vamos trabalhar porque nós temos braços e pernas também e sabemos ganhar dinheiro, não é mesmo? Então, família, todo mundo das artes marciais, como já disse aqui no início, mas nós sempre temos algumas pessoas que acabam não vendo isso com tão bons olhos, né? Eu vou falar, sempre me uso como exemplo que depois que eu comecei a ter um retorno, eu comecei a ser um pouco mais bem visto, entendeu? Mais bem visto. Nem tanto, porque o Brasil ele tem uma cultura muito fechada para o esporte. Muito fechada para o esporte. Eu sou da capoeira aí, venho da capoeira desde criança e a capoeira até hoje ela é marginalizada. Quando se falava do jiu-jitsu no início, quando eu conheci o jiu-jitsu lá em 2010, jiu-jitsu era só coisa de playboy,
Entendeu? Você só ouvia falar do jiu-jitsu quando você falava que um playboy numa boate e tal, filho de um juiz, filho de um delegado, filho de um promotor, bateu em alguém e era lutador de jiu-jitsu. Só assim que se ouvia falar no jiu-jitsu. E hoje o jiu-jitsu se tornou o que ele é. O Muay Thai é a mesma coisa. O Muay Thai tá crescendo bastante. Tá crescendo bastante. E então isso traz um boom muito grande pro esporte. Mas tem a cultura que não deixa de ser uma cultura marginalizada. Não deixa de ser uma cultura marginalizada. E o Brasil ainda tem essa mente muito fechada para isso. Tem essa mente muito fechada. Na sua opinião, o que precisa mudar dentro do esporte do Muay Thai, que é a sua área principal, entendeu? Hoje está se formando aí faixa roxa de jiu-jitsu, mas o Muay Thai você já tem uma caminhada muito mais ampla. O que precisa mudar na estrutura do esporte para que o esporte seja mais bem visto pela sociedade? Hoje já se vê por questão de segurança, questão de segurança pessoal, mas para que ela seja mais abrangente, qual que é a sua visão em relação a isso? Então, eu acho que isso já até começou. Eu acho que já começou a mudar muito a mente brasileira, entendeu? E sobre o esporte. A capoeira, como você falou, é mesmo um esporte que é marginalizado e é um esporte que eu mesmo admiro muito. Capoeira, eu acho que é fora de série. Capoeira é diferente. Mas sobre o Muay Thai, eu acho que cada professor em si tem que mostrar mais do esporte. Não o lado ruim do esporte, que é, eu machuco ele e tal, eu sou mais forte que ele. Não é isso. Eu acho que o esporte é... quero ser melhor que eu fui ontem, amanhã eu quero ser melhor do que eu sou hoje. E o esporte é isso. Querer sempre ser melhor do que você era ontem. E eu acho que cada professor mostrando isso dentro das suas próprias aulas vai tornar o esporte maior do que ele está se tornando. Isso aí. E, galera, eu, como mestrando de capoeira, quero deixar aqui uma coisa muito importante para que vocês entendam. Ultimamente, eu ando discutindo muito com a galera aí nas redes sociais em relação a isso. Eu acho que precisa muito mudar a visão dos professores e mestres, principalmente dos mestres. Principalmente dos mestres, precisam mudar essa visão e se criar um método ou uma metodologia de ensino única ou talvez padrão. Talvez não seja única porque você tem os seus modos operandi de dar aula, você vai ter o seu e eu tenho os meus, entendeu? Eu tenho o meu. Então eu não posso exigir que você faça a mesma coisa que eu faço, mas eu posso exigir que você siga uma regra para que essa regra ela seja abrangente a todos e comece a ter essa visão. Hoje o jiu-jitsu tem muito isso, né? Que a galera segue a regra aí da CBJJ e da IBJJF, geralmente as regras deles, ou segue a regra do ADCC. O Muay Thai também é regra única, não é mesmo? Regra única dentro do esporte de combate, regra única, então a gente consegue fazer isso. Eu acho que a capoeira precisa ter esse tipo de trabalho também, ter essa mudança, essa transição, exatamente essa palavra, ter essa transição para que possa começar a sociedade começar a ver como uma benfeitoria. A capoeira é um patrimônio tombado do Brasil, né? É um patrimônio tombado. Não é o do berço, Brasil, é o berço das artes marciais. Acredito eu, não os jovens de hoje, como vocês falam, vocês ainda iniciaram na capoeira, então vocês conhecem o que eu tô falando, mas a grande parte dos jovens hoje, eles já entra aí pro boxe, já entra pro Muay Thai, já entra pro jiu-jitsu, para outras artes marciais. Mas acredito que o atleta aí que tem mais de 25 anos, a grande maioria começou na capoeira. A capoeira é o berço do esporte, é onde a galera conhece as artes marciais dentro da capoeira. Então a gente tem que fazer esse trabalho para que ele venha melhorar, não é mesmo? O que a luta mudou na vida do Loki? Não, isso aí ele já nos respondeu, mas você já nos respondeu isso, Loki. Só que você tem muitos amigos na escola, como você falou, você tem muitos amigos na escola, a galera da escola adere muito a essa questão das artes marciais, Como que é o apoio que essa galera dá para você dentro da escola? E essa galera, ela, além de te apoiar, ela te incentiva
é mais aquela turma, porque eu sou de turma uma... da bagunça. Eu sou de uma época onde eu chegava na escola e toda vez que eu chegava, falava assim, aquele neguinho ele é mó folgado, ele é cisma que é lutador, então nós vamos juntar a galera pra pegar ele. Como que é? Como que é você lidar com... A turma da bagunça, né? Olha, como meus amigos, eles sempre estão me apoiando, sempre estão ali me mostrando e tal. E como você disse, né, tem esse lado aí, mas é mais na brincadeira, não é um jogo mais sério, tal. Então acaba que tudo sendo mais apropriado, né? Eu ensino eles me ensinam. Então acaba que sendo muito engraçado essa parte aí. Isso é bom, isso é bom. É bom ter o apoio da galera, né? Os incentivos para suas lutas, a galera incentiva muito, a galera te apoia bastante. Como que é essa conversa do dia a dia com o pessoal, hein? É uma conversa até muito legal, porque eu vou mostrando para eles o lado emocional, o lado técnico da luta, e vou incentivando mais e mais eles a quererem lutar. Então acaba que cada um fica se ajudando ali. Isso é bom, isso aí. E você, Thor, como que são os seus... Principalmente no trabalho, né? Porque patrão é uma coisa complicada, galera. Patrão, ele fala assim, eu não gosto de funcionário que luta, eu não gosto de funcionário que pratica esporte, porque toda segunda-feira chega um funcionário com o joelho quebrado, chega com o joelho estourado, chega com o cotovelo doendo, chega com a cara aqui, com a marca aqui, outra marca ali, e aí, principalmente para funcionário que trabalha com venda, né? Chega com o olho roxo, chega... Então é complicado. Fica machucado. Como que é lidar com essa situação, essa questão em relação a trabalho e o esporte, no que tange a luta, no que tange aí as competições, porque pode ser que machuque, pode ser que aconteça alguma coisa, lógico que a gente não espera isso, mas pode ser que aconteça, e a segunda-feira é complicado. Tem que estar lá. Como que é a sua relação com os colegas de trabalho, e principalmente o patrão, e aí se favorece ou não, se apoia ou não essa questão sua aí como lutador? Aqui no momento onde eu tô trabalhando agora, até que eu não tenho problema com isso não. Eles até brincam muito, a gente... Peão, né? Peão sabe como é que é. Peão gosta de brincar um com o outro mesmo. E tal, eles até falou, não, vou lá ver sua luta. É uma coisa que é bom, né? Muito bom para o esporte. E para quem trabalha lá também, né? Para quem tá trabalhando. Sim. Que, querendo ou não, a gente precisa, né? Trabalhar, não tem jeito. Isso aí. Já que nós falamos um pouco de trabalho, muitas empresas hoje incentivam muito os funcionários, né? Incentivam muitos funcionários aí a cuidar da saúde, praticar esportes. A grande maioria das empresas aí tem aí parceria com academias, principalmente academias de musculação, onde eles têm menos probabilidade dos funcionários se machucar e tudo. Então tem muito apoio em relação a isso. Você acha que isso pode melhorar? E qual a sua visão para as empresas? Aliás, qual a sua visão não, na verdade, qual a sua opinião em relação às empresas que não abrangem e não fazem esse tipo de trabalho? E um recado para essas empresas aí. Eu acho que tem que melhorar. Com certeza, dá para melhorar muito. Eu acho que a gente pensar num funcionário que tá ali todo dia trabalhando para mim, se ele estiver trabalhando numa condição melhor, num físico melhor, com um esporte, então é melhor para mim, que como chefe, né, que eu vou estar ganhando mais, ele tá ali demonstrando mais de si, e eu ajudar ele não é uma coisa que não faz tanta diferença para uma empresa, né, mas às vezes para um funcionário faz muita diferença. Então eu acho que é uma coisa que é muito importante e as empresas deviam ajudar mais, com certeza. Com certeza, mais investimento, né? Eu sempre ouso falar que o funcionário, quando ele é bem tratado, ele trabalha mais, ele trabalha melhor, ele trabalha feliz. Isso. E quem faz o que gosta, não trabalha, se diverte. Não é com mesmo? certeza. É por isso que eu me divirto dando aula e lutando. Não é verdade?
Patrocinadores. Você está iniciando, você é um estudante, então você ainda não trabalha, você tem que conquistar as suas coisas aí através de outra forma, dando aula, ajudando, fazendo alguma coisa para você arcar com as despesas, com campeonatos, com alimentação, com tudo. Tem a ajuda do seu irmão, tem a ajuda da sua mãe, do seu tio também. Mas aí, o patrocínio ele é muito importante para o atleta. Principalmente nessa transição aí que está iniciando e tudo. É um pouco mais complicado chegar no patrocinador. E você tem algum patrocinador? E qual a importância do atleta ter um patrocinador? Olha, por enquanto eu ainda não tenho um patrocinador, mas eu acho que é muito importante porque além de ajudar o atleta, dá um incentivo a mais para ele. Um incentivo de continuar. Olha, eu já tô começando agora. Acredito em você, né? É um jeito de falar que eu acredito no seu esforço. Então, o patrocínio é de grande importância, querendo ou não. Isso aí. E você, Thor? Você tem os seus patrocinadores? Você tem algum patrocinador? E qual o recado que você tem para eles aí? Principalmente os empresários da cidade de Ibirité, que eu acho que o empresário da cidade de Ibirité ele tem muito medo de patrocinar. Ele acha que se ele patrocinar, é a mesma coisa de estar sendo roubado. Entendeu? É a mesma coisa de estar sendo assaltado. Então, ele acha que o atleta que chega ali para pedir um patrocínio, para conversar com ele, acha que é só mais um pedinte, entendeu? Que é só mais um pedinte. Por que ele não vai trabalhar? Eles não entendem que esse é o nosso trabalho, eles não sabem o que é fazer 4, 5 treinos por dia e chegar em casa cansado à noite e ter que estudar, como é novo, ter que estudar e no outro dia ter que trabalhar. Muitos não sabem o que é isso. Então é onde nós vivemos numa área privada, por isso que eu falo que o esporte não é para todos, por isso que eu uso falar isso, que o esporte não é para todos, porque a galera sabe o que é ser adepto ao esporte. O adepto ao esporte é aquele camarada que vai ali esporadicamente ali, ele faz um treino e tal, para manter a vida ali, manter a rotina dele, e outra é a vida do atleta. Eu tive uma fase aí da minha vida como atleta que eu fazia 5, 6 treinos por dia. Quando a galera fala que vai fazer 5, 6 treinos por dia aí, os meninos até choram, falam assim, eu não aguento fazer isso, eu não vou fazer isso, eu não consigo e tal. Então, quando a gente chega num empresário para conversar, ele fala assim, lá vem mais um me pedir patrocínio, que você não faz nada na vida não, entendeu? Vai lá. É assim, vai lá, faz... Mas eu já tive patrocinadores que foram acompanhar, entendeu? Falei, vem fazer uma física com nós. E só 5 minutos, entendeu? Porque nesses 5 minutos... Não deu nem pra suar. Na verdade, em 5 minutos ele entendeu o que eu passei a minha vida toda para chegar onde eu estou. Entendeu? O que eu passei para chegar a minha vida onde eu estou. Então, qual o recado que você tem para os patrocinadores, principalmente para os empresários de Ibirité que tem esse medo enorme de patrocinar e acha que eles vão estar perdendo dinheiro, vão estar perdendo investimento, fazendo esse aporte aí para os atletas? Igual o professor citou, então é um trabalho, tem que virar essa chave, que não é um hobby, eu não tô ali porque é legal e divertido. Sim. Eu que sou um atleta, eu tô trabalhando, eu tô ali 5 horas, tô ali 6 horas, eu também chegava 5 horas na academia e saía 10h30 da noite. Então é um trabalho, tem que virar essa chave nos empresários, nos donos de comércios, que é um trabalho. Então, se eu posso ajudar ele, por que eu não ajudo? Então, é um trabalho e eu vou ajudar o trabalho dele. Então, eu acho que o importante é virar essa chave, é um trabalho. Show de bola, é isso mesmo, galera. E você que é empresário também, você deve saber e ter conhecimento, conversar aí com os contadores, né? Com o pessoal da contabilidade aí, porque você pode fazer o aporte pro atleta e você pode deduzir isso no imposto de renda, no seu imposto de renda. O empresário ele não sabe disso. Eu já tive muito e tenho até hoje, quando eu vou conversar com o patrocinador e o patrocinador falar comigo, eu nunca ouvi falar sobre isso, eu não sei como que isso funciona, eu tenho que conversar com o meu contador e às vezes vai conversar com o contador e o contador também não sabe. O contador também não tem esse conhecimento. É por isso que eu falo que o Bolsa Atleta ele abrangia muito Rio, São Paulo, porque é onde está
ali todo o conhecimento. Eles trazem ali, mantém entre eles e não transferia até então para as outras cidades, para os outros estados. O Bolsa Atleta é um projeto do governo, né, onde os patrocinadores têm essa dedução no imposto de renda, mas hoje veio uma nova lei onde os empresários, os pequenos empresários também, eles podem estar ajudando ali com uma porcentagem e uma nota fiscal ali de um atleta, você pegar um currículo, um portfólio de um atleta que comprova ali que ele tem 2, 3 anos já praticando o esporte, ele tem um portfólio, um hall de trabalhos realizados dentro do esporte, você pode estar fazendo a sua dedução também. Então é muito importante para mim como atleta, para ele como atleta e para você como empresário também, que entra como um incentivador e você é muito mais bem visto aí pelo leãozinho, né, que não deixa de tomar o seu dinheiro, não deixa de tomar o nosso dinheiro, entendeu? Mas isso é muito importante para que o fomento dentro do esporte ele cresça dentro da cidade de Ibirité, principalmente, que é a nossa amada cidade, né? Não é mesmo? Nós queremos ver ela grande. Ainda está pequena, eu posso falar que, apesar de ser o berço do esporte, é um neném dentro da sociedade. Dentro da sociedade. Quando fala de lutadores, fala de Belo Horizonte, fala de Contagem, fala de Betim, mas ninguém fala de Ibirité. Ibirité é um dos berços do esporte. Tem jogadores de futebol do Atlético que saiu de dentro de Ibirité, tem jogadores no Cruzeiro que saíram de dentro de Ibirité e tem jogadores em vários lugares, lutador do UFC. Já vi jogadores de diversos estados vindo aqui em Ibirité para jogar. Vindo aqui em Ibirité, lutador do UFC de Ibirité. Então, Ibirité é uma cidade que abrange todas as áreas. Nós temos artistas, temos atores, escritores, cantores, nós temos todas as artes. Quando eu falo do incentivo, eu não estou falando só para o esporte. Hoje nós estamos tratando das artes em geral, entendeu? Da arte em geral. Hoje nós estamos tratando desse assunto porque o podcast é relacionado a isso, mas o patrocinador ele pode patrocinar e fazer parte aí de todas as áreas. E vamos aqui chegar ao nosso final aqui. Ô Tó, eu quero que você primeiro você, como professor, que você deixe um recado para os seus alunos, para os seus colegas de treino, para o professor, para o mestre Coringa, né? Deixe um recado para ele, um abraço para essa galera aí e faça um convite para essa galera aí com um recado muito top aí, um recado muito bacana aí para a sua nova academia, né? Para a academia de vocês. Então, vamos lá. O recado que eu deixo é que eu vou dar o meu melhor, vou fazer tudo que eu puder, vou estar sempre procurando aprender mais, sempre procurando aprender novas coisas. E o recado que eu deixo é... O recado que eu posso deixar é: não desistam, não parem, vão continuar que vai dar certo. Isso aí. E você, Loki? Um recado para essa galera aí, seus amigos. Aqui a galera que você vê aqui, vocês são muito queridos, só foram muitas perguntas. Essa galera que está assistindo vocês, o que é que eles podem esperar do Loki daqui para frente, não só em relação à luta de amanhã, mas é o Loki daqui para frente, entendeu? Porque cada dia é um novo dia, um novo pensamento, é algo novo que vem na nossa mente, são novas ideias, são novas criatividades, são novas coisas que nós trabalhamos. Então, o que eles podem esperar do Loki daqui em diante? E um recado para essa galera. Olha, como você e o Pablo disse, eu quero esperar mais e mais de mim a cada dia, sempre uma melhora. Quero estar incentivando mais também. Como agora eu vou começar a dar aula, eu queria ser mais motivador. Então o recado que eu deixo é, que nem a gente já conversou, dê o primeiro passo, que ele é sempre o mais importante. O resto é o resto. Show de bola, é isso aí, parabéns. E é isso aí, galera. Eu quero deixar um recado aqui também para as mulheres, principalmente as mulheres da cidade de Ibirité. No último final de semana teve aí uma passeata onde foi feito um apelo, né, contra o feminicídio. A gente quer convidar todas as mulheres a conhecer o Muay Thai, conhecer o Jiu-Jitsu, conhecer as artes marciais, a capoeira. Aprendam a se defender, aprendam a cuidar de vocês,
aprendam a cuidar das pessoas que estão do lado de vocês, cuidar dos filhos de vocês, tá bom? É muito importante que você aprenda a lidar com uma situação adversa. Hoje a gente sabe que é muito complicado esse tipo de situação, porque nós como lutadores a gente sempre depara com esse tipo de pergunta. Se você vê uma mulher apanhando na rua, se você vê um namorado batendo numa mulher, ou se você vê o marido batendo na esposa, qual que é a sua reação? Eu ouso falar que é até difícil de responder, porque a gente não sabe qual é a nossa reação. A gente só pode falar uma coisa que a gente... porque são coisas de momento, mas aprendam a se defender, aprendam a se cuidar, aprendam a cuidar das pessoas que estão lá de vocês e saibam que as artes marciais, ela não é para usar como violência, mas sim como um meio de vida, como um hobby, mas também como uma defesa pessoal. Então é muito importante que você preserve a sua vida e preserve a vida das pessoas que estão do seu lado. Então convido todas as mulheres da cidade de Ibirité a conhecer as artes marciais, conhecer tudo. Conhecer o CT Asgard lá, hein, galera? Conhecer o novo CT Asgard. Exatamente, galera. Ibirité tem muitas academias. E como eu falei, tem espaço para todos os professores, tem alunos demais e muitas pessoas que têm vontade de conhecer o esporte e têm medo, porque às vezes a pessoa, principalmente a mulher, ela tem medo e tem o receio de ir para as artes marciais e porque eu vou lá, o meu cabelo vai ficar assim. Eu vou lá, eu vou ter que cortar minha unha. Eu vou lá e vou apanhar, vou sair com o olho roxo. E principalmente a questão de estar treinando com homens. Nós, como professores, nós temos esse conhecimento. É lógico que a gente não pode falar, eu não posso responder por todos os professores, do Brasil, mas nós temos um ensinamento onde impera o respeito, a ética e o caráter do professor, para que ele saiba lidar com todas as situações. Geralmente, em pouquíssimas academias, raramente você ouve falar que isso acontece dentro de uma academia, porque os professores não aceitam esse tipo de situação. Como eu disse, eu não posso responder por todos, porque a partir do momento que sai da academia, cada um tem tem a sua própria vida. Às vezes um lutador faz algo de errado e a pessoa não fala o fulano fez algo errado, ele fala o lutador de tal esporte fez algo de errado, entendeu? Mesma coisa, não falo só na luta, no futebol também, entendeu? Eu não falo o fulano faz o jogador do time tal fez algo de errado. Então eles não queimam a pessoa, eles queimam o esporte. Eles queimam o esporte, que é diferente. Mas é muito importante que vocês aprendam, tá bom? Que vocês se defendam. E quero deixar aí a minha solidariedade aí a todas as mulheres da cidade de Ibirité, principalmente a que foi vitimada na última semana. E esse é o meu apelo para vocês, tá bom? E que a sociedade venha melhorar cada dia mais. Tá? Hoje finalizamos aqui o nosso bate-papo aqui com o Rafael Biata. Hoje eu conversei aqui com o Tó e com o Loki, os dois irmãos aí das artes marciais, dois fera braba. Quero desejar boa sorte e um bom trabalho para vocês amanhã, que vocês dois levem a vitória para casa, tá bom? Que vocês dois levem a vitória para casa e muito sucesso na trajetória de vocês, nesse caminho de vocês, aí como atletas, como professor, como treinador e como pessoa também. Os nada, saúde de crepe. Saúde de crepe. Esse é o teste, viu? Não, mas ele não passou não. Eu posso que eu também faço. Fechou, galera. Isso aí, um forte abraço. Então esse foi Abração, gente. Esse foi mais um bate-papo com o Rafael Biata.